Oi, gente! Mais uma vez aqui. A gente está no 28º AmiCast, né? A nossa temporada voltando. Hoje estamos aqui, eu estou do lado da psicóloga Cíntia, né, Cíntia? Ela vai apresentar comigo o AmiCast. E a nossa convidada de hoje é a doutora Raquel Menezes, nutróloga, e ela vai falar um monte de coisas e dúvidas, né, que eu e um monte de gente tem, né? Bora lá, vamos tirar as dúvidas, né? Eu estou super curiosa e louquinha para apresentar esse AmiCast, porque vai ter muito assunto. Que bom, vamos lá. Vamos começar, né? Primeiro eu queria, né, tirar uma dúvida dessa especificação nutrologia, né? Porque as pessoas, às vezes, elas falam nutrólogo, nutricionista, então ali a gente meio que confunde, Tá né? certo. Então, o nutrólogo é um médico, né? Você é uma médica de formação que faz uma especialização. Explica Exato. melhor para a gente qual a diferença da nutrologia, aí tu emenda tudo aí. Tá. Então vamos lá. Isso daí é uma dúvida de muitas pessoas mesmo, né? Qual que é a diferença do nutrólogo e do nutricionista? Sim. Eu trabalho junto, lá na clínica a gente tem um nutricionista junto, tá? Tá. É um trabalho assim que eu falo, eu preciso dele, né, pra gente ter uma evolução ali do paciente. Por quê? O nutrólogo, não, o médico nutrólogo não trabalha sem o nutricionista? Eu não costumo trabalhar sem um nutricionista. Eu prefiro porque na nutrologia a gente é um médico de formação e a gente faz uma especialização que vê o quê? Nutrientes que auxiliam ali na parte nossa com deficiência alimentar que a gente tem. Tá. E mesmo tendo ali uma deficiência alimentar, se a gente tem problemas de saúde, pressão, diabetes, a gente precisa de nutrientes, minerais para auxiliar nesse tratamento, né? Sim. Não é que a gente vai tirar a medicação do paciente que ele já toma um remédio ali para diabetes, para pressão, não é isso. São nutrientes que a gente acaba auxiliando nesse processo. E também visando muito a parte do quê? Do paciente chegar ali no emagrecimento. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado? O que é emagrecer, né? Que todo mundo fica ali felizinho. Ah, subi ali na balança, perdi 10 quilos. Emagrecimento é você ter um percentual de gordura baixo, né? Baixo, assim, dentro da normalidade. Tem muita gente que é magro, esteticamente você olhando, você fala assim, ela tá magra. Mas o percentual dela de gordura tá alto. Tá. E isso é ruim pra saúde, tá? Então, assim, ela é magra, estética, mas o percentual de gordura é alto. E quando as pessoas vão lá no consultório, às vezes elas estão ali, né, elas não têm que emagrecer, elas têm que perder gordura. Não é estética, né? Não é estética, porque é a gordura Tá. que vai causar ali uma inflamação. Agora, doutora Raquel, só uma dúvida antes de tu acabar de falar. Qual a diferença do nutrólogo, médico nutrólogo, para o endocrinologista? O endocrinologista, ele vê mais ali a parte hormonal. Então, se o paciente ele tem problemas de tireoide, diabetes, né? Entra para a parte de hormônios. Tá. E o nutricionista, que é a dúvida que o pessoal tem. O endócrino não emagrece? Não Também é uma área do emagrecimento, né? Uhum. Tanto o nutricionista, a área médica, o endocrinologista e o nutrólogo, os dois, eles veem ali na parte do emagrecimento. Nós estamos falando aí de médicos, Isso, né? de médicos. Tem a formação em medicina. Exato. Agora, na parte do alimentar, no cardápio alimentar, eu gosto de trabalhar com o nutricionista. Sim. Então, eles fizeram ali a formação deles da faculdade toda, foi para isso, da parte alimentar, né? Embora na nutrologia a gente também tem uma orientação da parte de alimentos, de divisão ali de calorias, proteínas, carboidrato, mas eu prefiro ficar com essa parte médica e deixar para o nutricionista fazer a... Você medica. Exato. Passa remédios. Passa medicação ali quando necessário, né? Minerais, nutrientes, por quê? A parte do emagrecer não é você somente olhar para a pessoa e falar assim, fecha a boca e toma esse remédio, Sim, né? sim. Não só para a questão do emagrecimento, para qualquer coisa de saúde, a gente olha ali o contexto todo. Então, a medicação, é claro que precisa, mas o que está levando a você ter aquele aumento de pressão? O que está levando você ter alguma alteração ali? É o sobrepeso? Então, a gente tem que ajustar essa parte sua alimentar, orientar o paciente a fazer uma atividade física. Então, a medicina e emagrecer, ela não é uma coisa simples, não é, é só isso, é todo um contexto. Você consegue identificar quando chega um paciente com obesidade, né, aparente, e ali é uma questão mais psicológica do que a própria saúde mesmo? Sim. E a pessoa está bem, porque a pessoa pode ter uma obesidade
e ok, ela está bem com aquele sobrepeso dela, e ao mesmo tempo que ela está querendo ali mostrar para as pessoas a estética, como todo mundo gosta de ser visto, Sim. né? Mais magrinho. Você consegue identificar? E como que você lida com esses pacientes? A parte, quando a pessoa ela chega com uma obesidade, claro que tem ali, porque a gente gosta de comer, é gostoso, né? Quem que não gosta? É prazeroso comer. Na hora é bom, né? Tem como falar ali que o que a gente prega, e eu gosto muito do nutricionista que trabalha ali junto comigo, porque a gente prega assim, não é restrição alimentar, não é dietas, né, restritivas. Tudo depende do objetivo. Sim. Tem gente que chega lá, o objetivo dele é ser fisiculturista. Então, a parte dele de alimentação tem que ser ali regradinha. Mas a grande maioria do público que eu atendo são ali pessoas que fazem uma atividade, mas acaba sendo recreativo, né? Faz atividade física porque quer manter uma saúde, claro que busca uma estética também. E tem aqueles lá que querem ficar sequinhos, né? Então, assim, depende muito do objetivo de cada um. Mas, na consulta, a gente consegue ver, porque é uma conversa que você fica ali em torno de uns 50 a 1 hora de consulta com o paciente. Você tem a escuta mais clínica da psicologia? Exato. E aí tem muitos pacientes que a grande maioria, né, podemos dizer assim, eles têm a parte psicológica por trás, né? Sim. E muitas vezes, vou dar um exemplo de uma paciente. Ela chegou, isso foi o ano passado. Ela falou pra mim que estava ganhando peso num período de 2 anos, né? Então, muita gente ali no período de pandemia teve o ganho de peso. Sim. Aí ela foi e falou assim, desde 2020. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, foi por conta da pandemia e tal? Ela falou assim, também, mas ela perdeu um bebê, né? Ela tava numa gestação e acabou perdendo. E aí tá. Quando ela falou isso pra mim, que foi logo no começo da consulta, essa menina começou a chorar. Ela chorava. E ela passou a consulta inteira chorando. E o que foi, entenda, né, engraçado, foi que ela falando ali comigo, e eu perguntando outras coisas pra ela, e ela, assim, ela não parava, ela não fazia careta de choro, né? Mas ela tava tão ali, a parte emocional dela tão aflorada, que ela tava respondendo outras coisas, a gente não tava nem mais no foco ali, daquele momento triste, que foi a perda. E ela chorando. Eu falei assim, você já foi procurar alguma ajuda, né, um tratamento? Com a parte do psicólogo, ela foi e falou não, né? Então ela ficou nesses 2 anos só ganhando peso e essa parte psicológica. Então com essa menina, eu não ia conseguir trabalhar com ela somente falando assim, olha, você toma um remédio, vai fazer a dieta. Tem que trabalhar a parte psicológica. Aí você encaminha logo para Ana, Aí a né? gente encaminha. Mas né? Hoje, a medicina, hoje em dia, não é uma trabalha única, sozinha, é multifatorial, né? Aproveitando, né, Precisa ser, né? aproveitando esse gancho, né, de médicos, né, a gente vê muito também, até você falou aí no sintoma, né? Ela estava com um sintoma. E o que levou ela a procurar o médico para emagrecer e tal, por conta do sobrepeso. E aproveitando esse gancho de medicamentos, você costuma medicar quando a pessoa... Porque, geralmente, a ansiedade está muito relacionada a uma compulsão alimentar, né? E deve ter muitos pacientes que te procuram com essa compulsão. Exato. E aí você medica ali... para ansiedade, como é esse tratamento? Você trata junto com a psiquiatria? Porque muitos psiquiatras, né, eles têm até, vou falar assim diretamente, eles têm o nutrólogo como um médico que atrapalha o tratamento dele, né? Eu estou generalizando, mas alguns, né, psiquiatras entendem dessa forma. Queria que você desmistificasse isso aí para a gente poder falar abertamente mesmo, né? Que a gente está aqui para falar sobre os tabus também, né? Sim, cada um na sua área, né? Isso. Eu não fiz a psiquiatria, então não é a minha área mexer, falar assim, olha, você não vai ter que tomar... com essa paciente mesmo, o que eu orientei ela para procurar um tratamento com Você escutou, né? Você tem que entender, porque não é só falar assim, olha, então você vai comer
Eu tive que auxiliar ela, vi através dos exames que ela tava com deficiências, né? Tipo, minerais, deficiência hormonal. Então, a gente tem que tratar isso. Mas também tem que tratar a causa. E a causa dela era uma causa emocional. Ela foi muito pontual, né? Então, tem alguns, assim, que você... É difícil numa consulta você perceber, mas o dela estava nítido, foi logo no começo da consulta. Ah, você começou, foi pós-pandemia, foi no período da pandemia que você começou a ganhar o peso? Ela foi, balanceou, sim e não. Ela falou, porque também auxiliou, mas aí ela contou a história. Sim. E aí que ela começou esse choro todo, e você vê, depois a gente comentando de outras coisas, aí eu brinquei com ela, né? Que a minha sala é em cima, aí quando desceu eu fui e falei, e ela é branquinha, então tava toda vermelha ali, com o nariz todo vermelho, porque ela passou os 50 minutos ali chorando. Aí eu brinquei com ela, falei, olha, melhor você não descer assim não, senão o paciente, o próximo, não vai querer subir achando que bati em você. Mas não tem como isso, né? Volto a falar, o emagrecimento, qualquer coisa pra gente ali no tratamento médico é multidisciplinar. Até para ter um bom resultado, né, do teu trabalho. Porque né? não adianta se ela não arrumar ali essa parte dela psicológica, que força que ela vai ter para querer ali ter uma vontade de fazer uma atividade física, de arrumar uma alimentação. E quando entra, você falou que você tem uma colega que é psiquiatra, né, e trabalha contigo. Quando entra a psiquiatria nesse caso do paciente? Entra que nem... O dela é um caso muito nítido, que ela precisava de um acompanhamento. Sim. Né? Então, assim, não só eu de um sempre... psiquiatra, né? Até psicológico. Mas eu digo, quando que você encaminha a um psiquiatra, no caso de um paciente seu precisar? Se esse paciente ele tá muito... Se a parte dele é um tratamento que a gente vê ali de uma compulsão, né? O dela também ali a gente via que era um fator psicológico. Tem pacientes que você vê que que ele já tem... não é somente a gente tratar ali a parte alimentar dele e numa conversa, numa consulta, aí a gente vai orientar. Você não acha melhor? Eu nunca falo assim, olha, você tem que passar, né? É porque é complicado você encaminhar para nós psicólogos, já é um pouquinho indelicado, complicado encaminhar para um psiquiatra. Imagina para uma médica nutróloga, né? Então, aí é todo um cuidado que a gente tem que ter e falar assim, olha, você não acha melhor procurar ali um especialista, né? Isso eu falo para qualquer medicação. Não é somente medicação para a parte da psiquiatria, né? Sim. Eu sempre oriento assim, não é melhor você procurar um especialista para ver se tem uma necessidade de entrar com a medicação. Qualquer remédio, ao longo prazo, isso depende do tipo de tratamento. Se é um paciente diabético, né? Que ele precisa tomar mesmo ali a medicação. Sim. Mas tem gente, e eu pego isso em consultório, um exemplo, tem uma gastrite, né? Ele teve uma gastrite uma vez e passaram para ele o omeprazol. Aí tá, beleza. Quanto tempo faz que você toma esse omeprazol? Há 8 anos. Então, há 8 anos ele está tomando uma medicação. Está se automedicando. Ele está se automedicando. Aí, nesses casos, eu falo para o paciente, não precisa, nesse caso, assim, eu falo, você já tentou, né, a gente tentar de outras formas arrumar a sua alimentação, porque ficar 8 anos tomando uma medicação, entre aspas, né, sem uma necessidade, porque você vai falar, mas se ele está tomando é porque ele tem necessidade. Será? Muitas vezes não. O paciente fala assim, não, eu parei uma vez ali e comecei a sentir dor, então eu acho que se eu parar, eu sempre vou ter essa dor. Só que antes ele nunca tentou tomar o remédio auxiliado com o apoio de uma alimentação. Sim. Então, é óbvio que o remédio estava sendo paliativo para ele, né? Tipo, eu tava fazendo um negócio ali, mas se ele arrumasse a medicação, será que ele precisaria estar tomando 8 anos esse remédio? Algum paciente... Eu não deixo a Cíntia falar, né? Não, eu ia perguntar. Pode falar, Cíntia. É que eu falo bastante, mas é que eu tô muito aqui. Não, é que você vai me tirar muitas... Eu acho que as dúvidas que eu tenho, todas as pessoas que estão nos ouvindo têm, né? Eu ia te perguntar, assim, você, pela sua experiência no consultório, tudo, situações em que a pessoa tem muita, extrema dificuldade de emagrecer. Qual é a causa? Não sei se seria a causa, ou difícil generalizar também, porque são muitos casos, mas o que você teria para falar, assim? Assim, a primeiro momento, a grande maioria é achar que está comendo menos, tá? Então, assim, se você tem tô acima do peso, beleza. Estou fazendo uma dieta, tá? E não estou emagrecendo. Será que você realmente está comendo menos do que você gasta? Porque emagrecer é isso, é fazer déficit calórico, comer menos do que você gasta. Então, tem você e sua irmã gêmea, um exemplo. Só que você está ali comendo menos e fazendo uma atividade física. Então, supõe que você está gastando mais calorias do que a sua irmã que só fechou a boca. Literalmente, assim, né? Um dos exemplos. Mas aí ela fala assim, mas eu estagnei, não está indo mais.
Porque aí a gente tem que ver se você realmente está em déficit calórico, porque às vezes a pessoa ela acha que reduziu ali um pouquinho, ou muitas vezes o que acaba comendo. É o que a gente chama ali de caloria vazia. Vou dar um outro exemplo. Uma paciente minha falou que à tarde ela trabalha home office, mas tem muitas reuniões e ela não gosta de cozinhar, tem que ser coisas práticas. E ela falou que o mais rápido que tem ali, e quando ela falou a quantidade, realmente é pouco. Ela falou que come 70 gramas de batatas, aquelas batatinhas, né? E aí eu falei assim para ela, tá, aquela batatinha da onda, né? E aí eu falei assim, beleza, 70 gramas. Eu falei, eu com fome, se você me der 1 quilo dessa batata, não vai matar minha fome. Imagina 70 gramas. Falei, e daqui? Eu falei assim, isso te dá saciedade? Ela falou assim, não, porque daqui a pouco eu tô com fome de novo. Aí nós fomos fazer um cálculo. Dessas 70 gramas dessa batata, em calorias, estava dando 393 calorias. Só 70 gramas. Aí eu falei, não vou entrar nem no mérito de estar certo ou não, de que isso seria o mais ideal para você. Falei, mas você tá falando que você precisa de um lanche rápido, prático. Falei, então você em casa pega um pão francês, corta, quebra um ovo e uma fatia de queijo mussarela. Aí a gente fez o cálculo, tava dando 340 calorias, menos do que 70 gramas. Então, na cabeça dela, ela fala, eu como pouco e não emagreço. Ela come pouco, mas em questão calórica é muito grande, né? E então psicologicamente falando, né? O que ela olhava ali era pouco, né? O visual Engana, é pouco. Né? E só que os nutrientes de uma batatinha dessa é também, baixo ou quase inexistente, e de um pão com ovo com a mussarela tem muito mais nutrientes. Exato. Eu brinco sempre assim, eu falei assim, dá pra forrar o buchinho, né? Pra cimentar. Porque a gente pensa, emagrecer é comer pouco, né? Você fala assim, olha, você tem que emagrecer, tá? Aí a pessoa fala assim, é verdade, né? Então amanhã eu vou comer um biscoitinho, água e sal ali, porque eu tenho que entrar vai ser um biscoitinho e um café. E aí você vai pegar o que o nutricionista passou, ele colocou para você comer um pão, uma fatia de pão de forma, 2 ovos mexidos, meio mamão, e aí você vai falar assim, caramba, ele entendeu que eu quero emagrecer? Não, tá doido, se eu tô querendo emagrecer, eu vou comer pão, 2 ovos e ainda mamão? Vou comer um biscoitinho só, água e sal e meu cafezinho preto. Aí, beleza. A pessoa acha que tá fazendo um super sucesso fazendo isso. Só que aí passa um tempinho. Primeiro, é uma dieta muito restritiva, né? Quando tem muita restrição, a gente não consegue fazer isso por muito tempo. Segunda coisa, além de ser uma dieta restritiva, você perde ali os nutrientes, que nem você comentou, né? Você está comendo ali somente um carboidrato e o restante que você precisa comer, porque calorias, quando a gente passa ali com o nutricionista, ele vai fazer um cálculo não somente de calorias, ele divide a quantidade que você precisa no dia comer de carboidrato. Por quê? Para ter energia. Quanto que você precisa comer de gordura? Gordura para quê? Gordura é boa? Também é. O nosso corpo ele usa ali para formação hormonal a gordura. E a proteína também para formação nossa muscular. Então, não é somente a gente focar em caloria. Tem as calorias, que é o déficit calórico, e aí a distribuição de proteína, carboidrato e gordura. Gente, olha só quanta coisa, né? Lá na clínica, precisa de tudo, né? Precisa. Quando o paciente ele vai passar em consulta, a gente faz ali, tem um aparelho que é a bioimpedância, né? O que é isso? É um aparelho que você sobe e fica ali descalço, tem uma salinha, só fica mesmo o paciente ali, né? A máquina, ela se auto-explica para ele como que vai ser. E aí ele fica ali somente sem roupa, só de cueca, enfim. E aí ele vê quanto que ele está pesando, percentual de massa magra e o percentual de gordura. E aí, que nem a gente volta no começo da nossa conversa. Às vezes a pessoa, esteticamente falando, visivelmente falando, é magro, mas o percentual de gordura é alto. E o pior, a massa muscular é baixa. Que a gente precisa de músculo, pensando na nossa velhice ali, né? Eu vou marcar semana que vem com a doutora Raquel, porque, olha... E a gordura, quando fala que tem gordura no fígado, também está ligado a isso? A alimentação? E lá nesse aparelho também, a gente vê o nível de gordura visceral, né? Que é a gordura no fígado, que aí tem esteatose hepática, que a gente fala que tem grau 1, grau 2, grau 3. Nessa bioimpedância, que é o exame que a gente faz, sai ali que tem que ser até 10, né? Eu sou um pouquinho mais... Eu falo pro paciente, a gente tem que deixar entre 5 e 7, né? Isso que é o ideal para ser saudável.
Porque se você sair da consulta e falar, vou fazer... Ah, beleza, Raquel, eu escutei tudo que você falou, mas eu já tenho marcado uma lipoescultura. Eu vou falar, tudo bem, você pode ir fazer sua lipoescultura. Mas a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, ela não sai. Então, você vai... Aí é questão de saúde, né? Ela sai com alimentação, É medicamento? alimentação, atividade física. Alguns casos, quando o paciente ele tem um nível de gordura visceral mais alto, aí a gente entra também com a medicação, Porque né? ninguém se preocupa com isso, né? As pessoas esteticamente, eu vou fazer uma lipo, mas e o que tem lá Exato. dentro, né? No Que tá por dentro. fígado, né? Essas coisas. E você estava falando, Raquel, dessa questão, eu lembrei, né? Da questão da batatinha, de comer pouco. E aí tem muita por aí, né? Divulgado, enfim, dietas milagrosas para perder peso, ou no carb, né? Carb que fala, que é sem Ozempic. carboidrato. Depois você fala do Ozempic, tá? Aí tem, né, tem as dietas muito restritivas, né? Que depois no consultório a gente vê que toda a restrição depois tem uma compulsão, né? Exato. Aí fala um pouquinho, por favor, dessas dietas milagrosas que tiram alguns dos nutrientes que são fundamentais. Então, todo mundo busca um milagre, né? Busca o milagre da dieta ou busca o milagre do remédio, tá? Sim. Da medicação. Eu não sou contra a medicação, eu sou a favor, sim. Eu acredito que a gente tem casos e casos, né? Não é para todo mundo que a gente entra com a medicação, mas ela serve, sim, como um apoio para aquele paciente que ele tem uma obesidade, né? Se ele foi ali buscar uma ajuda... dependendo do grau que ele tem ali, na medicina tudo depende, né? Depende se o cara é atleta, depende qual que é o grau de gordura que ele tem, depende de qual o compromisso, qual a vontade que ele realmente tá ali para emagrecer, porque às vezes a pessoa... Você tem que fazer um sacrifício, Isso né? tudo está na tua anamnese ali, da história do paciente? A gente sempre tem que conversar e ver onde que esse paciente, qual que é o objetivo dele que ele quer chegar. Porque, assim, se você for colocar da parte da alimentação para o paciente, fala para ele assim, olha, você vai fazer uma dieta totalmente restritiva, pode ser que num primeiro momento, né, a pessoa tá ali, ela quer emagrecer, ela vai seguir. Sim. Mas por quanto tempo? Né? Tem gente que consegue fazer ali por uns 2 meses. Então, tu aí... já se preocupa com o paciente a longo prazo, né? Porque não adianta nada ele ter um resultado ali, tipo, de emagrecer 10 quilos, porque a gente vai olhar de novo a bioimpedância. Fala assim, olha, você perdeu 10 quilos, mas foi mais massa muscular que você perdeu do que realmente gordura. Bacana né? isso, né? Então, Interessante. você tem que analisar, ver, aí fala, olha, dá aquela baita empolgação. Já reparou que tem gente assim que você fala assim, nossa, você viu fulano, perdeu 20 quilos? Nossa, é mesmo? E fechou, e foi só com dieta, não fez mais nada, tal, não fez atividade física nem nada. Aí depois, para um tempinho, aí todo mundo fala, nossa, mas ficou envelhecido, né? Eu ficava mais bonito que eu tava gordinho. Porque a pessoa, ela fez uma dieta muito restrita, e também depende da idade, né? Claro, assim, se é mais jovem, não fica tão ali aparente. Mas a pessoa faz uma dieta muito restritiva, ela acaba perdendo massa muscular, né? E ao invés ali de realmente perder gordura. Sim. E aí, assim, a gente voltando a falar das dietas restritivas, não acho interessante, porque você pode ter ali um resultado legal, mas ir pensando a um longo prazo, né? E depois, tipo, quando você parar de fazer aquilo ali, você vai voltar a ganhar o peso, né? Agora, tem gente que chega e fala assim, mas eu queria dar um... Porque é interessante também você ver uma resposta logo, né? A pessoa fala assim, mas eu queria ver um gatilho logo, assim, de eu ver que eu tô tendo resultado, e depois eu volto a ter uma dieta menos restritiva, só para eu me empolgar nesse começo. Às vezes a gente até faz isso, né, para um paciente ali, tipo, mas e geralmente eu e o Nutri, a gente sempre vai orientar, alimentação, né, a base. A base é alimentação para tudo, tá? De novo, assim, o que eu sempre falo em todas as consultas, se você não tem uma boa alimentação, como que você vai ter ali uma boa saúde para ter ali a parte sua de pressão alta, de diabetes? Quantos pacientes a gente só vê ali aumentando o remédio, porque o básico é a alimentação. Então, a base de tudo vem ser alimentação e atividade física. E, claro, sim, a medicação. A gente nunca vai falar assim, olha, você vai fazer isso e nunca mais vai precisar tomar o remédio. Mas tem muitos casos de paciente que a gente pega ali, que eles reduzem a dosagem do que eles estão tomando, né? Do remédio que ele toma ali para pressão ou diabetes.
porque teve uma melhora do peso. Então, a gente... Ele reduz por conta do resultado que... porque ele perdeu peso, né? O corpo dele tá funcionando, Aí ele funcionando tem que melhor. voltar no médico até do coração, né? Tem do que voltar, cardiologista. porque Sim. aí o médico dele vai fazer o quê? O cardiologista vai falar assim, olha, né? Você tava ali com a pressão daquele tanto, e agora você tá fazendo atividade física, você perdeu peso, deu uma diminuída aí nessa sua pressão, essa dosagem tá alta, então a gente vai reduzir. Né? Vai fazendo os ajustes. Vai fazendo ajuste. Vai no endócrino, aí o endócrino vai falar, olha, você tomava esse remédio aqui para diabetes, mas sua glicemia tá legalzinha, vamos ajustar agora a medicação, vamos reduzir a medicação. E pensa, você vai falar assim, mas não parou de tomar o remédio. Beleza, mas a pessoa, ela teve emagrecimento, tá tendo disposição, e não é só emagrecer, né? A pessoa relata, melhora do sono, poxa, eu tô mais disposto. Sim. Quer coisa melhor que isso, Tem né? algum remédio psiquiátrico que engorda, que você fale que não combina com os remédios, a medicação que você passa? Tem medicação que realmente acaba afetando no ganho de peso. E Né? aí, como que você lida com Aí eu isso? tenho que ver junto com o psiquiatra dele, psiquiatra. porque não dá pra você tirar a medicação de um Sim. paciente que já está ali, há quanto tempo que ele tá tomando, tem todo um histórico, né? Sim. Ele tá, tô tomando há 2 anos, tá, mas sempre foi nessa dose? Não, às vezes eles falam, não, meu médico teve que aumentar, ou eles falam, eu passei a semana passada com o meu psiquiatra, ele trocou a dose. Você tem que respeitar isso daí. Então, ver outras formas. É somente essa medicação? Aí dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que você tem que estudar todo o contexto da pessoa, né? E a grande maioria, pelo menos assim, dos que eu atendo, eles já conversam com o psiquiatra deles. Falam assim, olha, eu tô percebendo ali um ganho de peso, será que não dá para entrar com uma medicação? E o próprio psiquiatra, ele já vem com a medicação trocada, que o médico dele achou melhor, né? Foi numa conversa dele com o psiquiatra para reduzir. Ou troca de medicação, né? E você indica bariátrica ou já teve paciente de bariátrica? Eu atendo muito paciente que são pós-bariátricos. O pós? E eles, assim, eles vão buscar, porque eles têm uma deficiência nutricional que fica, Sim. né? E alguns deles vão buscar também porque teve o ganho de peso novamente. Né? E falou assim, olha, já fiz bariátrica, tô aumentando meu peso, e aí que eles vão procurar. E alguns vão ali buscar saúde mesmo, falando assim, olha, meu peso tá ok, eu só vim ver aqui a questão de minerais, vitaminas, se é necessário, e vão buscando qualidade de vida. Mas tem alguns que é ganho de peso e eles vão lá para ficar atento, porque sabe que é uma grande chance de voltar, né? No teu caso, a tua experiência com pacientes é mais de obesidade mórbida, né? Ou mesmo a pessoa que quer manter a saúde fisicamente, né? e a estética? O meu maior público, assim, eles vão buscando saúde / estética, né? Eles têm ali, eles falam assim, eu tô querendo mais uma... Claro que eu quero melhorar, né? Todo mundo fala assim, melhorar sempre tem que melhorar. Mas eu venho buscando mais ali saúde, ver se tá tudo ok, o porquê que eu não tô conseguindo emagrecer, né? A grande maioria já tentou emagrecer por conta, né? E aí vai em consulta, fala assim, olha, não tô conseguindo, me ajuda. E aí a gente vê se é alguma alteração que realmente tem, é uma alteração hormonal, né? Que pode estar ali atrapalhando. Geralmente é homem, mulher? O meu público é meio a meio. É meio a meio? É bem ali, fica assim, porque tem um programa que eu atendo, né? Então fica ali o número dos pacientes, 47% e 53%. Que legal. É bem ali. E aí tem os que buscam muito mais a estética, que querem mesmo ali, eu quero ficar desse jeito e tal. Mas a grande maioria do público é buscando saúde e também um pouquinho da estética, né? Sim, assim, não tem uma pessoa específica com uma patologia, no caso, ou mesmo a menopausa, vamos falar da mulher, né? Quando entra na menopausa, tem todo ali um sistema, como que fala? Alteração hormonal. Alteração hormonal. E aí, é claro que vai mudar a alimentação. Então, nesse caso, como que é? Tem bastante mulheres que, na menopausa, né, que estão para entrar nesse período de menopausa, ou já estão, e elas relatam, falam assim, poxa, eu percebi ali alteração de humor, ganho de peso, né? de peso, fala assim, eu continuo comendo as mesmas coisas, e aí teve uma alteração. alteração. Às vezes até inchaço e pensa que aumentou o peso, né? A pessoa está inchada, exato. né? Mas assim, o metabolismo ele diminui,
Sim, mas também não é pra uma desculpa ali da gente dizer, engordei 20 quilos por conta da menopausa, né? Então, tem sim a parte hormonal, a alteração, que vem influenciar um pouco É em difícil algumas te enganar, coisas. hein? Mas não dá pra gente falar, pô, Olha, ela pega tudo. 20 quilos, aí fala, opa. Uhum. A mesma coisa da tiroide, né? O hipotiroidismo. É. Eu tenho hipotiroidismo. Fala, olha, se estiver ali reguladinho, vida que segue, vida normal, né? Uhum. E mesmo que esteja alterado, não dá pra você também colocar e falar assim, foi porque eu tenho hipotireoidismo que estou 20 quilos a mais, né? Mas é que nessa questão da menopausa ou até da ansiedade, alguma outra alteração que esteja acontecendo, tem todo o emocional, né? Lidar com as mudanças no corpo, lidar com tudo isso e às vezes a gente come mais porque tá triste, come porque tá feliz e sai pra comemorar, né? Mas normalmente quando tem, né, tá lidando com alguma perda de alguma coisa, né? Seja do antes da... né, a fase antes da menopausa, ou na ansiedade... Como é que eu me perdi? É porque a alteração hormonal, quando ele tem ali quando ela entra na menopausa, primeiro que é um novo, né, pra mulher. Ela fala assim, tipo, tava até então, ela fala assim, agora eu tô entrando nesse mundo da menopausa, que todo mundo fala, e aí ela fica naquela neura também, né, tipo, o que será que vai mudar? E muda também a parte do humor, não é que somente que ela fica nessa parte, o que vai acontecer com o meu corpo? Realmente tem mudanças, né, e muitas relatam, mudanças hormonais, mudanças de humor, mudança do sono, poxa, se alterar ali o sono, altera o humor, claro que tem casos e casos. E não é somente esse sintoma que a pessoa fala, relato, quer dizer, somente não. Que quando elas falam que sente calores, ela fala assim, é horrível, porque do nada você sente aquele calor. E deve ser ruim mesmo, porque todas relatam a mesma coisa. Mas não é somente isso. Tem umas abençoadas por Deus que nem isso elas não sentem nada. Aí, por elas não sentirem nada, elas acham que elas não precisam fazer uma reposição hormonal. Não tô sentindo nada. Só que não, pera lá. Teve uma alteração no seu corpo, né? Teve uma alteração de hormônio. Será que isso daí não vai te afetar na parte de massa óssea, de massa muscular? Porque a tendência nossa é ir perdendo músculo. E músculo é importante, sim. Então, voltando lá de falar da bioimpedância, né? A gente vê o percentual de gordura e o ganho de massa muscular. Às vezes, tem paciente que está com percentual de gordura alto, eu falo, aí elas, nossa, que absurdo, tá muito alto, nem esperava isso. Eu falo, o que tá chamando a minha atenção não é nem a porcentagem sua de gordura, é sua baixa de músculo, né? E a mulher na menopausa, ela tem a tendência também de perder mais massa muscular, por isso que é importante. E ninguém enxerga isso, né? O que o médico nutrólogo consegue enxergar, né? A gente tem que ver o paciente como um todo. Sim. E sim, e por ver um paciente como um todo, aí a gente também orienta. Olha, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa passar com a gineco, precisa passar com um endócrino, né? Não é somente uma especialidade ali. Ele vai sair dali cheio de encaminhamento. E muitas vezes, dependendo do nível que está ali, a gente fala, olha, ajustando a alimentação e atividade física, vai ser bacana, e realmente que às vezes o paciente, no próximo exame dele, ele já reduziu ali níveis do colesterol, sem ter que entrar com a medicação para o colesterol. Agora, tem casos e casos. Teve uma outra paciente que ela veio um dia anterior da minha consulta, ela passou com um cardiologista, e o cardiologista falou para ela, olha, você tá altíssimo os seus níveis de colesterol, de triglicéridos, você vai ter que entrar com a medicação. Ela ficou apavorada, porque ela falou assim, Raquel, ela falou que há 40 anos ela nunca teve satisfeita ali com o peso, né? Que sempre comeu bagunçadinho e tal. Ela falou assim, mas há 40 anos eu faço exame e nunca deu nada alterado, e eu tô apavorada. Aí eu falei para ela, olha, o teu corpo, pensa só, você mesmo falou que há 40 anos você faz ali bagunçadinho. Aí teu corpo tá ali te defendendo. Tem uma hora que ele fala, pô, não dá mais, né? Aí não dá eu pra falei, lutar sozinha. Exato. Aí ela precisou de entrar com a medicação. E o grau que ela tava ali de colesterol e triglicéridos realmente estava muito alto. Aí eu falei pra ela, olha, teu cardiologista passou essa medicação, realmente toma, né? E eu falei, daqui 3 meses, quando nós formos refazer os exames, falei, pode ser que eles estejam melhor, por quê? Você já vai estar, primeiro que vai estar melhor, porque você vai estar tomando a medicação. Segundo, você veio aqui procurando uma qualidade de vida, então a gente vai orientar a alimentação e vai começar a atividade física. Poxa, 3 coisas que vão super te auxiliar. Porque o receio dela, ela falou assim, nunca tomei remédio para nada e agora vou ter que tomar pra vida inteira, blá, blá, blá. Às vezes é necessário você tomar pra vida inteira, mas, poxa, se ela ajustar ali,
quem sabe, né? A gente também é por 40 anos nova, arrumando alimentação e fazendo isso, o cardiologista vai falar, não, suspende, não precisa mais. Caramba, olha quanta coisa, né? muita informação. Olha, eu não sabia da importância de um médico nutrólogo. Olha que podcast rico Sim. hoje, né? Eu também não conhecia muito, então eu achei Nossa. muito interessante mesmo. Eu queria te Muito. perguntar... Desculpa, te cortei, acho. Não, pode cortar aqui, a gente corta mesmo. É assim mesmo, tá tudo bem. Eu queria te perguntar sobre... você comentou na menopausa sobre alterações de sono. Que você falasse um pouquinho sobre como que a alteração no sono, seja hipersonia ou insônia, interfere no ganho de peso. Eu não sei se é mais o ganho ou se perde também, mas um pouquinho essa relação. O sono, ele vem a ser muito importante pra gente, né? É gostoso dormir. Mas... Diz que tem dormir gente... engorda, né? Na É realidade, verdade? não, É um mito, né? Esses dias eu dei uma lida, mas assim, eu não aprofundei realmente, porque eu nunca tinha escutado falar nisso. A minha mãe falava isso. Vai De- ficar gorda de tanto dormir. Não, que tem É tudo era uma mito. dieta do sono. Que, Ah, é? que a pessoa, ela inventava de dormir, tipo, até tomava medicações pra dormir mais, pra pessoa emagrecer. Pra emagrecer. Olha. Aí eu falei assim, não, eu não vou aprofundar nesse assunto, porque eu realmente não terminei de ler ali, de pesquisar isso, mas eu achei muito doido, né? Muito. A pessoa quer dormir ali não sei quantas horas pra poder emagrecer. Eu falei, não Eu vai acho que comer. desincha, né? Que a Porque a gente pessoa não vai acorda- comer, né? Não vai comer. Mas aí entra naquilo que você falou da baixa de nutrientes, né? Exato, da Ela baixa pode de... até emagrecer, mas ela vai perder tudo. Tá. Aí pode ser que ela acorda ali, ela vai pesar, perdeu. É que nem quando a gente tá com diarreia, né? Sim. Você perdeu, felizona ali, mas Eu você fico perdeu líquido, felizona. né? Perdeu líquido Que ali. desincha, né? Mas não é o real Nossa, emagrecer, eu né? sou Não é saudável. Eu sou uma Não. paciente, assim, que você vai ver que tem tudo de ruim. Eu não como. A Mônica vai marcar, certeza. Ela- Saindo daqui, Não, já eu vai- vou marcar, certeza. Mas o sono, ele vem influenciar bastante. Por quê? Eu trabalhei muito tempo dando plantão, né? Então, eu vou falar assim de experiência. Quando a gente não dorme, né? No dia seguinte, a gente... É incrível, assim, a fome que a gente sente. Não é fome. Parece que você quer comer algo ali que você já... Eu tomava o café que eu realmente tomava todos os dias. Mas esse dia após plantão que eu fazia de 24 horas, você come ele, aí você passa um tempinho, Não vou comer de sacia, novo, né? Não dá aquela saciedade. Agora, voltando a falar, isso daí é experiência, né, minha, que eu tô falando. Agora, na parte médica, você acaba influenciando demais, alteração de hormônios, né, na parte nossa do sono que a gente produz. E isso daí é interessante para crianças, adolescentes que varam à noite no videogame, não sei. Só que através à noite ali, a criança quer ter um crescimento, poxa, você tem que dormir bem, você produz Sim. ali GH, que é o hormônio do crescimento, que é o que está ali mais alto ali na criança. Para nós adultos também vem a ser importante o GH, que é um hormônio que ele vem auxiliar no ganho de massa muscular ali e também na perda de gordura. Além das outras funções, né, claro. E testosterona, a gente precisa também da testosterona para ganhar massa muscular. Nós, quando eu digo a gente, mulheres também, né? Nós e os homens temos, é claro que o homem vai ter 20 vezes mais do que nós. Mas a nossa produção, por que é interessante dormir à noite? Para nossa produção ali, para auxiliar a não ter perda de massa muscular. E quando fala testosterona, todo mundo só pensa em quê? Em libido e ganho de massa. Parece que a testosterona só faz isso, né? Mas nós temos receptores neurológicos, cardiológicos, que têm a função da testosterona, que é importante a gente ter também. E volto a falar que excessos, né, são ruins. Nem a deficiência e nem excesso é interessante para o nosso corpo. Mas se você não dorme direito, você acaba atrapalhando na questão do emagrecimento. A gente desregula ali, além de vários hormônios, né, o cortisol, aí a gente fica mais estressado, liberando mais o cortisol. Aí, questão de você querer consumir mais comida. Acaba alterando grelina, leptina, que são os hormônios de fome e saciedade. Então, por isso que no dia seguinte, você fica naquela compensação. Você já comeu, você sabe que eu sabia nitidamente que eu já tinha tomado meu café da manhã, mas eu ainda continuava com fome, né? Então, são essas coisinhas que atrapalham. Então, ter uma noite tranquila de sono, dormir bem, é importante, sim, para o emagrecimento. Você consegue se autoavaliar?
Ou você precisa de um nutrólogo? Não, tem coisas que a gente sabe, né? Eu não consigo me analisar, eu preciso de um analista. Não, a gente precisa, assim, dar certo ali, porque a gente tem os exames, né? Sim. Que estão Você mostrando consegue ali os ler valores os de exames, referência. Também sei ali, tipo, da qualidade minha do sono e tal. Mas, nesse quesito. Agora, que nem, tipo, é que graças a Deus não tem nenhum outro problema ali. Mas se tivesse uma parte de uma pressão alta, um exemplo, seria passar com um cardiologista. Porque aí eu ia pedir uma avaliação dele mesmo, né? Mas tu mesmo faz a sua condição alimentar, né? Sim, é. E falando no nutrólogo, o nutrólogo, ele tem que ser médico, né? Não pode ter uma Não, é outra farmacêutico, Não. nutricionista. Não, a especialização base dele Quando a é gente medicina. fala em nutrólogo, ele é medicina. É medicina que a gente está falando, Isso. né? É importante falar isso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa confunde e para medicar, né? Ter tanta responsabilidade, ler exames também, né? Da parte do nutrólogo que faz. Tem que ser um médico especializado, né? Que é o nutrólogo, porque eu mesma confundia o nutrólogo como alguma outra profissão ali junto com o nutricionista, né? Sim. É, porque é comum, né? Até mesmo por causa do nome, né? Próximo. Mas voltando a falar que o nutricionista, para mim, ali na clínica, eu sempre trabalho junto. Né? Sim. Eu gosto é como mais. o psiquiatra e o psicólogo, Exato. né? Exato. Medica ali o sintoma, né? E o outro vai trabalhar a causa, né? Do sintoma, né? Que é o que a gente faz, né? Exato. Precisa. Olha só que legal. Faz uma pergunta aí do que eu ia perguntar, né? Que a gente, no consultório, né? Quando os pacientes chegam, com a questão de peso, pode acontecer de ser a primeira queixa, né? Por autoestima, né? Ou compulsão, alguma coisa assim, pode ser, mas normalmente é uma comorbidade, ou ela é junto com alguma outra coisa. A pessoa, o estar acima do peso. Pode e aí, estar abaixo também, eu ia falar isso agora, porque tem gente muito magra que também procura você para poder fazer ali uma alimentação para engordar, né? Sim, tem. No nosso... Olha o preconceito, Cíntia. Não, também, é que eu ia falar, ela não deixa nada, eu ia chegar lá. Mas que entra com essa questão do corpo, entra não como primeira causa, às vezes sim, mas não a maioria, mas como uma causa secundária. Então, a ansiedade que tem o ganho de peso, a compulsão, ou a perda de peso, porque também tem pessoas que sentem dor no estômago, por ansiedade não conseguem comer. Eu ia te falar assim, socialmente a gente vê muito sobre a questão do peso ligado à estética. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão pela medicina, né? Pela nutrologia do corpo obeso ou do corpo muito magro. Você falou um pouquinho no começo, mas só, né, para reforçar isso. Porque a gente vê, tem preconceito disso, preconceito daquilo, e as pessoas acabam buscando para atender um padrão social, né, do corpo magro, do corpo, né, padronizado ali, mas não é muito falado sobre a questão da saúde. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho. Mas é interessante que os homens, eles querem ser magros. Não, eles querem ser fortes. E as mulheres magras, Exato. né? Tem esse, se bem que agora, assim, a mulherada tá gostando bastante, assim, né? Tipo, com colchão, né? Tá pernão. Então, elas querem também ganhar mais massa muscular. Mas, geralmente, a grande maioria procura mais ser slim, né? Tipo, mais sequinha. Mas o paciente magro, ele também sofre preconceito. Né? Sim, ele Olivia também Palito. Ele também vai eu era buscar chamada de Olivia Palito quando eu era novinha. Eles vão buscar ali porque para eles também é ruim, né? E às vezes tem uma paciente que ela já virou amiga também, né? Ela, por conta do trabalho dela, ela trabalha muito em shows, então ela não tem horário para dormir. Come aí besteira. fica muito em hotel, né? Então o artista chega, aí ela vai, tem que ficar. E ela, assim, toda linda, né? Mas ela se vê magrela demais. E ela fala assim, não, Raquel, não quero, eu quero ganhar. Aí até esses dias ela postou e me marcou, né? Estou voltando, porque ela tava conseguindo, tava pesando 63 quilos, ela já tava felizinha, porque ela tava sentindo, acho que ela tava com 58. E ela ganhou ali, tava com 63. Mas ela, com 58, ela não gosta, né? Ela fala assim, não, eu sempre fui muito magrela. Ela tem essa visão dela. Então... Já é um trauma, né? Quando o paciente chega lá,
alguns perguntam pra mim, qual que é o peso ideal, assim, Raquel, que você acha que eu devo pesar? Eu falo, nem eu, nem você sabemos disso. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem uma ideia de, eu lembro que quando eu pesava 60 quilos, nossa, era meu peso ideal. Tá, beleza. Primeiro, quantos anos você tinha quando você pesava 60 quilos, né? Outra, quando você pesava 60 quilos, você fazia atividade física? A musculação? Porque o que isso vai influenciar? Às vezes, você com 60 quilos era o falso magro, né? Então, você tinha 60 quilos ali, mas se fosse fazer um exame mesmo a fundo, era de gordura. E hoje em dia, você pode estar pesando 65 quilos e vai estar ok. Você vai olhar e falar, nossa, estou muito melhor do que quando eu tinha 60. Mas por quê? Porque teve aquela troca, você ganhou massa muscular, né? Então, não existe ali eu brinco com o paciente, o peso ideal vai ser aquele lá que você vai olhar e vai falar, estou satisfeito, né? Porque existe o falso magro, né? Que quando a gente olha assim, a pessoa é magrinha. E aí a gente, quando vê mesmo, a pessoa tem um colchão, né? Sim. Mas isso é massa, né? É bom ser falso magro. Quando a gente fala falso magro, é quando ele é magro esteticamente, mas aí você pega ali o percentual dele de gordura altíssimo, 40%. Falando... Aí você fala assim, nossa, você olha, você tecnicamente, não diria, né? olha como é. Você não diria que a pessoa tem aquilo ali de... E voltando a falar, eu tenho um paciente... o engraçado do atendimento, e vocês também vão... São os casos, né? E as amizades que a gente faz ali acaba sendo engraçado. Ele veio... Ele, Raquel, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, tal, não sei o que, né? Aí, beleza. Aí a gente fez ali o acompanhamento, passou 3 meses, a gente foi ver ali o resultado dele, bacana. Falou, legal, né? Você ganhou massa muscular, perdeu gordura. E assim, pra mim, já tava ok, né? Eu falei, aí eu pergunto, e aí, qual que é o seu próximo objetivo? O que você quer chegar, né? Aí ele falou assim, olha, Raquel, não, eu fiquei mó feliz. Ele falou, não esperava esse resultado, não. Eu falei, ganhei massa, perdi gordura, tô de parabéns. Ele falou, mas meu objetivo é olhar eu pelado no espelho e falar assim, nossa, eu tô gostoso, hein? Aí eu falei, então, esse é o parâmetro dele, ele que vai dizer quando que vai estar ok pra ele. Então, não é a gente chegar lá. O que eu vou priorizar é, de novo, exames, né? E ver ali, batendo na questão, tipo, se dentro do percentual de gordura tá legal, e o de massa muscular. Porque também ser magrinho e com massa muscular baixa não é saudável. O exame de sangue que você O exame de sempre sangue, pede. O exame de sangue que a gente ali se baseia, né? Tem um norte ali da gente olhar. Mas, assim, às vezes tem paciente que eles queixam de... Você falou assim, o exame de sangue? Sim, eu peço. Mas tem algumas queixas que a gente olha através da conversa mesmo ali. Se o paciente falar para mim, Raquel, eu não consigo ir ao banheiro, um exemplo, né? Não vai ser no exame de sangue que eu vou ver que é essa queixa. Então, o exame de sangue é um dos exames que seguem como norte. Mas aí, de novo, poxa, não vai ao banheiro por quê? Por conta de uma ansiedade, por conta da alimentação dele que está toda bagunçada, que ele não come direito, né? Não tem fibras ali para auxiliar nesse processo. É necessário entrar com probióticos, né? Que a probiótico venha a ser ali o alimento das bactérias que a gente tem para auxiliar no funcionamento intestinal. Então, o exame de sangue é algo que é um grande norte para a gente, mas também é a conversa que a gente fala ali, que é a anamnese, né? Para ver o histórico do paciente, o que a gente precisa trabalhar também. Interessante. Conhecer os hábitos, tudo, né? Da pessoa. Por isso que, assim, a consulta não é somente você chegar lá e falar que quer emagrecer. Então tá, então toma essa medicação. Quanto tempo de consulta o primeiro atendimento? Demora ali uns 50 minutos a 1 hora. Né, de consulta. Dependendo do paciente, né? Pra gente... Praticamente uma sessão de terapia. Porque você tem que saber como que é o seu dia a dia, né? Tem gente que aí ele vai buscar ali o emagrecimento. Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que não gosta. E aí? Né? Pra mim, eu gosto de coisinhas práticas. Então, não adianta eu falar assim, tem que ser um prato tal jeito. Porque eu não vou saber. Saber, todo mundo sabe, né? Hoje em dia é só a gente jogar ali no YouTube que aprende. O primeiro vai sair ruim, o segundo também, mas depois sai bom. É preguiça mesmo, a palavra certa. Mas a pessoa ela tem preguiça ali de cozinhar, então, de fazer aquele prato, né? Então, o que eu posso aprender para fazer uma coisa prática para eu levar no meu trabalho? Tem gente que é vendedor, tá o dia inteiro na rua. O que ele pode levar para comer? Tem gente que está trabalhando de casa, mas tem reuniões. O que ela vai fazer para se alimentar ali que seja prático? E tem gente... Ontem mesmo foi um casal que ela falou assim que ela adora cozinhar,
né? Ela falou assim, então, aí eu falo assim, que ótimo. Eu falei, então, se você já gosta de cozinhar, você vai pegar ali as dicas ali com o nutricionista e já vai montar o seu cardápio, não vai ser sacrifício nenhum, né? E quanto tempo a pessoa vai a primeira vez, retorna, leva o exame, o acompanhamento, de quanto em quanto tempo tem que ser? Assim, vou falar num geral, né? Que Aham. cada caso é um caso. Mas eu sempre oriento o paciente a fazer, ele começa o tratamento, no dia da primeira consulta, ele já vai fazer a bioimpedância, que é aquele aparelhinho lá que vê massa e percentual de gordura. Aí eu vou mostrar pra ele, falo assim, olha, tá vendo? Olha, você tem ganho de massa muscular, sua massa muscular tá baixa, seu percentual de gordura tá alto, e aí a gente vai trabalhar nisso, tá bom? Aí a gente entra com a medicação, se necessário, suplementos, vitaminas. Ele passa com o nutricionista, que é uma outra consulta, tá? Aí eu sempre falo o que vai guiar ele? É a bioimpedância. Porque vamos imaginar que começou a fazer ali a musculação, né? Pô, a pessoa foi lá e falou assim, não, eu vou fazer a musculação, vai dar certo agora. Aí começa a ir todos os dias na academia. Pô, vai ganhando massa muscular. Músculo pesa, né? Sim. Aí pensa se a pessoa sobe lá, tá pesando 70 quilos. E o objetivo é emagrecer. Aí começou a fazer a musculação, começou a fazer ali a dieta que o nutricionista passou, começou a tomar medicação, suplementos. Aí sobe lá e fala 69.800. Fala, caramba, eu tô fazendo dieta, fazendo academia, 60, só perdi isso. Aí, o que vai ser de novo? Aí eu falo, daqui 30 dias você sobe na bioimpedância e lá que a gente vai ver, poxa, eu não perdi tanto porque eu ganhei músculo e perdi gordura. Aí que a pessoa vê que ela realmente emagreceu, né? Que ela fez a Sim. troca, ela ganhou massa muscular. Sim. E se a pessoa não entende esse processo, né? Ela tende até a se desistir. frustrar. É. Né? Se frustrar porque, eu tô fazendo tudo isso, baita sacrifício, porque a gente mudar a alimentação é um sacrifício. Porque a gente tá acostumado com as facilidades, com as coisas gostosas, que elas são mais calóricas. Exato. E aí acaba se frustrando. Não tô emagrecendo, né? Então eu vou parar. Vai parar, E aí por isso que é a importância de continuar fazendo o acompanhamento ou a bioimpedância, né? Fechar um pacote, se possível, mas ou entender isso, mesmo que ela não, né, não faça constantemente, mas que ela entenda que tá substituindo, né? Sim. E tem paciente que ele veio... Ele passou comigo, foi em acho que outubro ou novembro de 2020. E ele todo preocupado, ansioso, né? Período ali de pandemia, pós-pandemia. Aí ele veio, ele falou assim, Raquel, tô ali, tipo, tô comendo demais, eu tô preocupado porque hoje eu sou um ex-obeso, eu não conhecia ele nesse período, ele falou, eu emagreci e tal. Então eu vim aqui, ele falou assim, tô estranho, tô me sentindo cansado, estressado, blá, blá. Aí a gente fez os exames, beleza. Aí o objetivo dele também era emagrecer um pouquinho, né? Porque ele foi procurar, porque ele falou assim, já era obeso, tô ganhando peso, será que eu não vou voltar, né? Aí a gente começou a fazer o tratamento, ele foi vendo o resultado dele, quando foi em janeiro, ele voltou, porque não é que ele voltou só em janeiro, ele foi fazendo a bioimpedância e foi vendo o resultado, tava indo tudo ok, ele não marcou o retorno comigo, ele só foi marcar depois de 3 meses, que é o tempo que eu faço ali de tratamento. Se qualquer coisa nesse meio tempo, tipo, sei lá, quero trocar medicação, aí marca a consulta, senão a gente faz ali esse período de 3 meses. Aí quando ele voltou, nossa, Raquel, tô me sentindo bem, blá, blá, blá. E ele se empolgou, porque ele viu ali os resultadinhos, né? Ele ficou mais ou menos ali... depois foi mudando ali os objetivos dele, até julho, agosto. Aí tá. Depois ele chegou no resultado que ele queria e sumiu. Aí ele retornou, né? Passou uns 6 meses. Nossa, e aí, tudo bem? Ele, Raquel, tô bem, graças a Deus, tô ótimo. Eu vi aí ele já tinha feito a bioimpedância antes, né? Eu vi que eu tô mantendo o meu peso, tá legal. Ele só vim mesmo pra fazer os exames, ver se tá tudo ok, porque aquela vez lá que eu fiz tava meio bagunçado, então se não bagunçou nada, pra ver se tava... Ele só foi pra um check-up, né? E não teve Dá um nenhuma aval, queixa. né? Pra você dar um aval. Ele não veio com nenhuma queixa específica, ele só veio, falou assim, olha, continuo bem, não tive nenhuma outra causa, só vim ver se tava tudo ok, né? Ele foi fazer o quê? Uma medicina preventiva. Ele não esperou ter alguma coisa, ele não esperou estar sentindo algo. Ele lembrou que da outra vez tinha algumas alterações e ele vai seguir, né? Então pode ser preventivo também. Exato. Né? E outra coisa bem polêmica, assim, né? Eu adoro as polêmicas. Anabolizantes. As pessoas, quando elas tomam anabolizantes, pode também ter a combinação do teu tratamento?
Olha, questão dos anabolizantes, o que a gente tem que pensar, né? Tem gente que tem muito o preconceito. Uhum. O cara tá assim porque toma bomba, né? Mas, assim, será que é por isso só? A alimentação dele, do cara que toma bomba, o treino que ele faz, né? Então, é uma doce ilusão a pessoa achar que ela vai tomar a bomba, né, o anabolizante, e ele vai ficar fortão. Ele vai ficar se ele fizer uma boa alimentação e fizer o treino. Que é para tirar gordura, né? Auxilia ganho de massa muscular, poxa, ele vai estar ganhando mais músculo ali, né? Vai gastar mais energia, vai perder aquela gordura. Quem faz o acompanhamento do anabolizante? Eu faço acompanhamento com, né, o endocrinologista, Porque a gente medicina fala do bomba esporte. quando não tem um acompanhamento Exato, médico, né? quando não tem um É acompanhamento. como o remédio do psiquiatra, né? Ele é uma droga quando ela não é medicada pelo médico. Exato. Né? E aí, assim, a grande maioria busca para a parte de estética, fato. Aí entra ali da parte, nossa, mas isso daí é um absurdo, vai fazer por estética e tal. Então vamos parar, bem, né? vamos parar para pensar? O botox que a gente faz, por estética, né? Cirurgia, para fazer o nariz, pôr boca, Que todo fazer mundo não sei o quê. critica, né? Pra que fazer isso? Exato. Né? Então, assim, a gente... Mas tem gosto pra tudo. Tem, né? Mas foi lá, botou silicone. Então, assim, se você for criticar, você tem que criticar todo mundo. Né? Então, assim, não pode querer ser seletivo. Porque o cara faz isso pra ficar ali. Nossa, só porque quer ficar fortão. É o que ele quer. Legal, entendeu? né? É bonito um homem fortão, né? Eu acho que o grande problema disso é usar sem prescrição, né? Sem Exato, acompanhamento. isso, É a mesma isso. coisa das medicações psiquiátricas. Se não tem o acompanhamento de um psiquiatra, Vira uma droga ilícita, vira uma droga. Né? E aí acaba tomando para outros fins, ou achando que tá resolvendo uma situação e não tá. Então, acho que é a conscientização, né? Exato. Porque não dá pra também você falar assim, olha, não pode tomar tranquilo que não tem colateral. Tem que ter Né? um Toda medicação tem colateral. Sim. Se você for pegar ali a receita da dipirona, você vai ver que tem também ali o colateral, né? A gente tem que tomar cuidado. E aí é que entra, né? A gente não pode ter ali o preconceito, mas também não pode banalizar. Isso. Né? E o que eu vejo ali são extremismos. Eu tomo mesmo e meu amigo toma e eu vou tomar, porque... E vira aquela receita de bolo, né? Que fez, todo mundo faz. Sim. E aí, quando a pessoa chega ali, os exames, você fala, meu Deus, né? A parte do fígado ali, eu atendi um casal uma vez que eles passam comigo ainda, as enzimas hepáticas deles, assim, nas nuvens, né? Aí eu olhei e falei assim, meu Deus. Aí eles começaram a falar as coisas que eles tomavam, né? E, tipo, comprava no mercado paralelo. Enfim, tem isso. Tem muda muito a voz disso. mesmo? Parece que Muda. muda. Se você tomar ali em grande quantidade, vai Tem mudar. gente que fala, ele toma anabolizante. Só de ouvir. Dá pra perceber? Dá pra perceber. Mas em mulher também, né? Que Mas em mulher. O homem, se você não conhece ele, você não vai homem- perceber. Agora, a mulher, tipo, você já fica ali na dúvida. E tem mulheres que, naturalmente, também já tem um vozeirão, né? Tem paciente minha que brinca. Ela fala assim, nossa, pior que todo mundo pergunta se eu tomo alguma coisa. E não, minha voz é assim mesmo. Né? Mas a grande maioria muda, assim. A mulher, você percebe que muda a voz. Fica mais rouca, mais forte, né? Mas aí volta a falar, né? Depende da quantidade, da dosagem que a pessoa tá tomando, o que está tomando. Não é assim. E as pessoas também acham Esse que é um tomei... efeito colateral, né? É o colateral. E as pessoas também tomam e falam assim, tomei e vou ficar ali grandona. Não, ralar, Dá trabalho. Né? Dá trabalho. Aí, aí o que eu também vejo, né, que eu acho engraçado, falar assim, também o que ele toma, se eu tomasse tudo que ele toma, eu ia ficar daquele jeito. Não fica. Não fica, Não porque fica. é muito treino e alimentação também, né? E também tem o estereótipo de cada um, né? Cada corpo. Como cada corpo vai responder à alimentação, vai responder à medicação, vai responder ao tratamento, Sim. né? Ao estímulo. Porque às vezes tem gente que é muito magrinho, mas tipo, é genética da pessoa. E tem gente que precisa desse corpo, né? Uma pessoa que trabalha com... que dá treino, né? Como é que se chama? Personal, físico. Um personal. Ele precisa de ter um corpo pra gente olhar ali e querer até incentivar a gente, né? Aí que entra de novo numa polêmica, né? Tipo, às vezes o cara, ele não tem ali o físico,
Mas naquele momento, né? Ele Eu não tem entrei naquele numa momento. polêmica agora. Mas ele... Porque às vezes ele pode Mas estar eu trabalhando. preciso. Como eu não gosto de fazer exercício, aí se eu olho ali um corpo bonito, nossa, eu vou querer ficar assim. Aquilo é um incentivo para mim. Sim, mas eles falam isso mesmo. Eu falei, mas você sabe o que eu ia falar agora? Que a gente falou assim, eu tenho que ter o corpo assim, mas é que nem a gente, por exemplo, né? A gente no atendimento. Tem paciente que acha que a gente tem problema nenhum. Uma vez uma paciente minha, então falando assim, né, que a gente vê, tem que ter o corpo, mas eu acho que é mais fácil você falar pra outra pessoa, às vezes, do que porque a gente também envolve emocional, mesmo num personal, tem o emocional, Sim. a dificuldade. É, porque a gente não sabe, né? Vamos imaginar lá que ele tá passando por uma crise de ansiedade, né? Um problema ali no momento, o cara faz faculdade, trabalha e não sei o quê, e ele tempo dele mesmo de treinar, ele não tem, por causa do... Uma coisa ele tá dando no personal, né? Outra coisa ele realmente ter o tempo dele de treinar. É bem complicado, assim. Que nem pra gente, então, às vezes, os pacientes, dependendo, acham que a gente não tem problema, né? Como que você pode estar com depressão ou alguém... psicóloga. Você é psicóloga, nossa. Uma vez uma paciente minha, ela falou, eu falei, não, porque na minha terapia também, aí ela, não me fala que você faz terapia, porque eu prefiro pensar que psicólogo é assim, um ser que não sei o quê. Eu falei, não. Eu resolver ali uma mágica, todos os problemas. Eu falo, não, eu tenho que te falar, porque eu também sou humana, de ser psicóloga, e também tem meus problemas. É que quando eu falo com você, eu tô de fora. Não tô envolvida. Ela voltou pra terapia? Voltou, continuou. Você desmistificou a imagem. Ela vai falar, não, vou embora. Não, essa daí é doida. Essa daí é mais doida que eu. Olha só. Mas aí tem disso, né? É um pouco a referência, como que é, mas também entender que tem vários fatores envoltos na pessoa, naquele ser ali, né, que dificulta. Agora, eu achava até, né, que por isso que eu fiquei admirada com o conteúdo do seu trabalho, né, fora do hospital. Porque médico nutrólogo, para mim, era aquele que dava o sorinho, bota assim, alimentação no soro. Hospital, você diz? Também é uma área da nutrologia. Área, uma né? área da nutrologia, que faz ali a prescrição alimentar. Porque às vezes a pessoa não pode comer, ela está tomando só soro, mas ali tem ali os ingredientes, Sim, né? tem. Seria uma nutrologia hospitalar? Exato. Aí a gente é mais nessa área, assim, que é uma divisão da nutrologia, né? Do mesmo jeito da parte do nutricionista, né? Tem o nutricionista clínico, tem o nutricionista do esporte, e que aí ou nutricionista hospitalar mesmo, né? Até mesmo outro dia eu estava conversando com outro nutricionista, ele falou, eu não gostei muito de trabalhar nessa parte de hospitalar, né? E aí Você já trabalhou com hospitalar? Não. Eu trabalhei na parte do hospital, em atendimento, mas nunca na parte da nutrologia. Né? Nunca medicou Não. ali no sorinho, né? Eu acho incrível, né? A pessoa está sendo alimentada pelo soro, né? O que eu trabalho hoje em dia é a questão ali do soro, né? Que o pessoal fala ali da soroterapia, que também tem indicação, né? Mas a gente também não pode banalizar. Tem pessoas que têm uma necessidade, sim. Tem uma deficiência ali de ferro, né? E às vezes não adianta você tomar a medicação por via oral. Você pega ali ferritina baixíssima. Você tem que fazer pelo soro, né? Aí você entra ali, prescreve o soro para a pessoa tomar o ferro. Tem outros minerais e vitaminas que a gente também orienta o paciente a fazer. Aí tem os sorinhos que a gente aplica, mas isso daí é diferente, né? Sim. É porque esses pacientes, eles podem se alimentar, mas tem a deficiência em alguns... A pessoa tá comendo... Você come carne? Eu como carne e tal, mas meu ferro tá lá embaixo. E aí é uma indicação de você fazer isso no soro. Mas é um paciente que não tá internado nem nada, né? Você vê pelos exames e fala, você tem indicação de fazer soroterapia, que aí entra os minerais e a vitamina. Mas é diferente de um paciente hospitalar que ele não tá comendo, que aí é pelo sorinho mesmo da alimentação que entra. Caramba, olha, me identifiquei de novo. Que idade. Eu não como carne vermelha. Não, tudo bem. Ultimamente estou comendo só frango, né? Então acho que eu vou ter que ir correndo lá no teu consultório. Boa pergunta. Porque eu só como peixe, né? E aí, carne. Como que é essa questão? Tem que fazer os exames pra ver se tá tudo certo? Deve estar lá embaixo, né? B12, né? B12. Então, também uma outra coisa polêmica, né? Às vezes a pessoa chega ali, é engraçado que às vezes os pacientes eles já chegam falando meio que pedindo desculpa, né? Olha, eu não como carne, tá? Tá bom, beleza, né? Como você pode me ajudar? Mas muitos pacientes comem carne,
né? Todos os dias. E você pega o exame dele lá, como que você explica que a B12 dele tá baixa, né? Aí é uma outra questão que a gente tem que olhar. Fala assim, poxa, você come carne. Como que a B12 dele tá baixa? Então, significa que eles não está absorvendo direito, né? Aí, de novo, Aí é um a gente outro tem que problema, pensar né? na parte... Será que a parte intestinal dele tá funcionando direito? Porque tá absorvendo os minerais, os nutrientes, as vitaminas, né? Pode ser que... Pode ser não está, porque tá ali baixa. Outra coisa, a gente vê ali valor de referência de exame. Depende, né? Por que depende? Ah, mas eu vi aqui meu exame de B12, que o valor de referência vai de 290 a 1.200, tá? Então, depende muito ali de laboratório para laboratório, mas vou colocar isso, de 290 a 1.200. Aí, o paciente, ele é diabético, toma metformina. Essa medicação, ela rouba um pouquinho mais de B12. Então, nesse paciente, ele tem que ter uma B12 mais alta, entendeu? Se é um atleta, poxa, ele tem que ter também uma vitamina, questão de fadiga, regeneração ali muscular, ele tem que ter uma B12 um pouco mais alta do que um paciente que, eu treino ali, tipo, 4 vezes na semana, né, e tá tudo ok os exames dele, ele tá num valor ali de 500, 600 de B12, tá bom. Então, ele não precisa suplementar. Mas aí você pega um paciente que ele come carne e tá baixo, aí a gente tem que falar assim, poxa, então talvez o intestino dele não tá funcionando direito, né? Não tá tendo essa absorção. Ou se realmente, que nem é o caso de vocês, não comem e não tá ali suplementando, aí é interessante você entrar com a B12 para suplementar, já que você não come e tá baixo, tá com deficiência. Ela é uma enciclopédia, né? Quem dera. Por isso que falam da importância de ver não só um item, né, do exame, mas o conjunto deles, conjunto. Né? Porque às vezes você vê que nem... Às vezes tem paciente, especialmente quem tem muita ansiedade, né? Vai no exame e tá esperando alguma coisa, ou tá sentindo alguma coisa, e fala, vai no Google. Aí eu sempre tento, é difícil, né? Mas eu sempre tento, olha, você sabe como você é, como você fica. Então, espera, porque se você vê um resultado e der alteração, você vai pesquisar o que é aquela alteração e vai dar as piores coisas no Google, porque no Google só vai ter as piores coisas. Tem outras, mas, né, as primeiras são as mais trágicas. Vai no médico, ele vai olhar tudo, né, todos os seus... Sim. As referências, todos os exames, por que tá causando um item isolado não é necessariamente algo grave. Exato. Né? Mas com a ansiedade, né? Quer saber rápido? Eu olho mesmo, aí eu vou no Google, pergunto. Porque às vezes veio um pouquinho só aumentado, mas você olhando num contexto tá ok, né? Tipo, falou, não, mas você tem esse sintoma, tá? Não tô, tá dentro da normalidade. Às vezes pode ser um erro difícil, mas assim, não impossível, um erro laboratorial, dependendo do exame a gente pede para repetir, mas enfim, é difícil acontecer isso, é mais aquele lá que é quando era 2,7 e veio 2,8, falou, tá alto, hein, o que aconteceu? Não quer dizer nada. Tem alguma pergunta aqui, Cíntia? Que... Não, acho que... A gente perguntou tanto, você deve estar cansada. Tem água aí pra você? Tem aqui. Acho que a gente falou quase sobre isso. Eu perguntei assim... Acho que foi quase tudo que tava eu bati o olho pra ver se a gente tinha abordado tudo. Nem olhei aqui, foram coisas Foram dúvidas. aleatórias mesmo. É engraçado, é legal, assim, a parte médica, né? Tipo, conselhos, assim, que sempre é procurar o seu médico, fazer os exames, né, certinho. Procurar ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida, eu não falo ser extremista, você não precisa... O que é ser extremista? O que é melhor, Raquel, se eu fizesse? Olha, se você não esquentasse sua comida no micro-ondas, se você usasse um potinho de vidro e tal, não sei o quê, se você comesse só orgânico... Mas, assim... Né, não é o que a grande maioria vai fazer e tal. Não precisa de ser radical. O que você precisa fazer? É ter uma boa alimentação, né? E boa alimentação... então quer dizer que eu nunca mais posso comer açúcar, não posso comer um bolo, não posso comer uma pizza. Não é isso. Né? Nenhum... A gente não... Aí volta aquela história. Você quer ser um fisiculturista? Você precisa de ter um físico... Não precisa. Então tá, né? E até mesmo eles, numa parte ali da refeição deles, eles comem as besteirinhas. Então não é a gente ter equilíbrio para tudo. Então, equilíbrio alimentar, equilíbrio com a atividade física. E isso daí já é uma coisa bem importante para questões de saúde no geral, né? Para ansiedade, para pressão, para diabetes, para parte de doenças psiquiátricas, psicológicas. Então, a gente sempre vai falar para o paciente, olha, faça uma atividade física, né? E uma boa alimentação. Isso já é a base de tudo. Já tem isso, já é um sucesso para muita coisa. Essas seriam mais ou menos as dicas, assim, para quem quer
ou você poderia falar quais são as dicas para quem quer alterar o peso, né? Eu não sei se emagrecer, porque você falou também que quem quer ganhar peso. Quais são as dicas? Que dicas você daria? Então, assim, claro que eu sempre vou orientar, procurar um médico, fazer exames, com auxílio ali do nutricionista, fazer uma atividade física. Agora, se nutrólogo, falar... né, doutora? Tem que encaixar essa... Exato, vou pedir de preferência a Raquel Bezerra de Menezes. De preferência. Isso, tem espaço pra isso. Mas, assim, agora se você fala assim, tá, mas eu não sei lá de onde que eu tô assistindo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, então é você tentar fazer escolhas inteligentes. E hoje em dia a gente consegue buscar, que nem eu dei o exemplo da batata lá que a menina comia 70 gramas só, aquela batatinha da Onda. É pouca coisa, parece ser pouco, mas é muito calórico, né? Então, você tentar reduzir ali, não precisa ali tirar, eu vou ter que tirar o pãozinho. Não, você pode comer o seu pãozinho. Quanto você come? Eu como 2. Então, então reduz. Tenta reduzir. Colocar ali proteína nas suas refeições. O que vem a ser proteína? Colocar no café da manhã, um ovo, um frango desfiado, pode fazer ali comer com pão ou um queijinho branco. Não comer somente o carboidrato, porque vai te saciar naquele momento, mas logo em seguida você tá ali com fome, né? Vou comer uma fruta, uma maçã. Come junto com iogurte, para também te sustentar. Não querer fazer restrição nenhuma. Tipo, eu vou tirar tal alimento. Se você tirar tal alimento, você pode ficar com a deficiência e não chegar ali o resultado que você quer. Procure fazer uma atividade física. Mas eu tô cansada, não sei o que. Todo mundo tem, ninguém tem vontade, né? Claro, tem dia que a gente tem vontade, mas ninguém fala assim, nossa, eu amo ir fazer atividade física. Você vai lá porque é um remédio, tá? Então, encara isso como um tratamento. Então, se você não gosta de fazer, fala assim, então vou me tratar, né? Nessa dica aí, não tem nenhum remedinho pra tirar o apetite? Esse que é o problema, né? Geral, assim, não pode ser, né? Não pode ser geral. Não dá. Infelizmente, não. Brincadeiras à parte, mas o que mata a gente é a vontade de comer, né? Sim, mas aí também não vou ser hipócrita de falar que a medicação ela não vem ali auxiliar, né? Nesses casos, a pessoa... E na consulta eu pergunto pro paciente, como que tá? Ele falou assim, olha, Raquel, eu vou querer seguir ali o que o nutricionista passou, vou querer fazer suplementação mesmo aqui, tipo, de minerais e vitaminas, mas não vou querer entrar com nenhuma medicação para inibir o apetite. Eu acho que vai dar certo. Hoje é quinta, né? Na terça-feira foi um paciente, eu falei pra ele, e aí, como que tá, né? Porque ele passou comigo, pediu os exames. Aí, nesse meio tempo do exame dele ficar pronto, né, e ele ter um retorno comigo, ele marcou a consulta com o Nutri. Aí eu falei, e aí? Ele contou pra mim, né? Eu falei, como que tá que ele passou? Ele falou, Raquel, vou te falar, eu tô comendo mais do que eu comia. E ele queria emagrecer, tá? O objetivo dele é emagrecer. Por quê? Porque o Nutri tá comendo certo. É por isso que acho que tem um consenso, né, entre os profissionais da saúde, assim, que são mais, né, ligados a essa questão de alimentação, tudo, que fala a importância de se reeducar, né? De reeducação alimentar, né? Exato. Como que você aprende a comer, que nem, substituir uma coisa rápida e prática, mas por algo que seja mais saudável, mais... Sim. Que sacie mais, que nutra mais, né? E reduzir a quantidade, né? Uma das coisas ali que eu vejo, assim, que a gente erra muito é calorias vazias. Sucos, refrigerantes, né? Não vou entrar no quesito de ser saudável, não, mas toma um refrigerante calórico sem ser zero. É caloria que você tá ingerindo ali. É verdade suco. que comer fruta no lugar do doce é melhor? Que a fruta tem o próprio açúcar, né? Mas também se comer um monte de fruta com açúcar... Vai engordar, a exato. quantidade. Que nem assim, eu tô tomando um suco... Raquel, mas é suco natural. Eu tomei suco de laranja. Beleza, mas pra você fazer um copo disso daqui, você usou, 4 laranjas? Sim. E se eu colocasse as 4 laranjas aqui pra você comer, você ia comer as 4? Então pensa, um dia de sol, piscina, churrascão, você vai lá, suquinho gelado. Nossa, vai ali, você vira 2 litros fácil. Aí no final do dia, quantas calorias você ingeriu? Né? Cervejinha, Caramba, quanto a gente vai? tem que pensar antes de comer, né? É verdade. Esse do suco eu fiquei... Quando eu comecei a entender, faz um tempinho já, né? É um monte de coisa espremida, tudo, porque começou com a minha mãe, que ela tem diabetes tudo e não podia... A médica na época falou, olha, você não pode chupar 5 laranjas, que a minha mãe é viciada em laranja. Então, vai chamar 3 laranjas ao mesmo tempo, assim. Eu falei, mãe, nesse copinho de suco tem quantas laranjas? Tipo, a gente vai almoçar, me dá um suco de laranja. Achando que tá super saudável.
Aí fazer algumas trocas, né? Então a dica é essa, fazer algumas trocas e não tenho dinheiro para academia. Tem a rua, tem o YouTube que mostra aí vários videozinhos, né, de treinos que dá para fazer em casa. É questão da gente tem falar as caminhadas, se você quer, né? Exato. Se você quer um resultado, não tem como, né? A gente querer algum resultado diferente e continuar fazendo a mesma coisa. Não tem milagre. E nas dicas aí eu vou incluir, né, puxando sardinha, porque acho que a gente tá acabando, né? Eu acho que já. Já, né? Sim. Nossa, por mim eu tenho mais perguntas, mas eu vou lá. Nas dicas eu vou incluir aqui, puxando a sardinha pra psicologia, pro equilíbrio emocional, psicológico, Perfeito. né? Não, isso daí... Tem tudo a ver com a principal, emoção, né? Tem. Sim. Não, a parte do... Não tem dúvida, né? Porque a pessoa come pela emoção, ou feliz ou Sim. triste, né? É verdade. Mas acho que é isso, né? É isso, acho A que... gente ficaria horas aqui conversando, né? Também. Nossa, eu adorei, assim. Muito bacana, gente. muito. Obrigada. Eu amei, você fala super bem e agradeço. conscientiza a gente. Que bom, fico feliz. Passa, né? sim. Uma riqueza você domina o assunto. Eu fico feliz porque, assim, a gente buscar saúde, né? E não buscar tratamento para doença. Tipo, porque você buscar, porque você tá doente, claro, né? Você precisa, mas o bom é a gente fazer a prevenção e fazer Promoção tudo e certinho. prevenção, né? Isso não Sim. fica só paliativo, né? Você já tá numa situação mais difícil, às vezes, de reverter. Então, também é possível, mas se prevenir é melhor, né? Melhor. Bom, então vamos encerrar aqui nosso 28º AmiCast, né? Com a doutora Raquel Menezes, nutróloga, que eu amei, já vou lá, já estou só paciente, viu? E espero que mais pessoas se conscientizem, né, da importância da alimentação e do acompanhamento de um nutrólogo, né, na nossa vida, que eu não tinha. Eu mesma não tinha fiquei sabendo agora, né, essa sabedoria, a dimensão de tudo isso, mas muito bacana. Obrigada aí pela Obrigada, participação, orientação a todos aí. E até o consultório. Obrigada à equipe aqui que ajuda também a gente. Amei. Obrigada. Tchau, tchau. Deixe o seu like, ame.cast e tá já lá no YouTube. Já subimos.